Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu vou te mostrar a maneira de como eu traço as minhas regiões de suporte e resistência. Existem duas maneiras que eu utilizo, talvez você já tenha ouvido falar ou já tenha visto alguém fazer, mas eu vou te ensinar aqui neste vídeo, beleza? A primeira maneira é a região onde os big players costumam se posicionar. Sim, onde eles costumam colocar ordem de compra ou ordens de vendas, tá? Eu vou te mostrar como você vai identificar essas regiões aqui. A segunda maneira é a região de trava, que é a região que eu utilizo onde o preço mais se consolidou, que tende a respeitar bastante. E lembrando, pessoal, regiões de suporte e resistência você utiliza em confluência com as suas análises. Talvez você opera Price Action, SMC, Flux, alguma coisa, e você também utiliza suporte e resistência. E essa maneira que eu traço suporte e resistência me ajuda bastante em confluência com as minhas análises, tá? Então, eu vou te mostrar aqui agora. Se você observar aqui ao lado, você vai ver o preço da moeda. Então, aqui, ó, nessa régua daqui, vertical, vai mostrar o preço que a moeda está, tá? Nesse exato momento aqui, ó, nessa linha tracejada horizontal, vai mostrar que o preço do Ethereum está 2.244,19 cents. E aqui vai ficar alternando porque o preço vai ficar oscilando. Mas qual é a região que os big players costumam se posicionar? São regiões que terminam com 00. Toda a região que termina com 00 são regiões que os big players costumam se posicionar. Por exemplo, eu vou traçar uma linha aqui de suporte e resistência na região dos 3 mil dólares. Então, eu venho aqui, deixo bem certinho aqui, 3 mil dólares. Coloco aqui no final, 00. E você vai ver que essa região aqui, ó, ela respeitou bastante como suporte e como resistência do preço. Se você observar aqui, ó, respeitou como resistência. Se você observar aqui, também chegou a respeitar. Olha só aqui, ó. Chegou a respeitar aqui. Aqui teve um rompimento. Vamos ver. Vou traçar aqui. Chegou a respeitar aqui a região. Aqui também chegou a respeitar a região. Esse aqui, ó, chegou a respeitar também a região. Deixa eu ver se tem mais aqui. Chegou a respeitar. Chegou a respeitar toda essa região aqui, ó. Então, são regiões onde os big players costumam se posicionar. Então, eu vou colocar aqui mais uma, tá? Vou colocar aqui 2.000, deixa eu ver aqui, 2.380. Vou colocar 2.200. 2.200, terminou com 00, tá vendo? 00. Quanto mais zero terminar, melhor ainda, tá? Se você observar aqui, ó. Respeitou aqui, tá vendo? Respeitou aqui, chegou justamente aqui, ó, fez essa agulhada e respeitou. Respeitou aqui essa região. Respeitou também aqui essa região. Tem mais? Olha só isso aqui, ó. Respeitou toda essa região aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Vamos voltar. Não tem mais, porque esse aqui é o TradingView grátis, né? Mas olha só isso aqui, ó. Respeitou toda essa região, tá vendo? Toda essa região. Então, se você utilizar esse tipo de suporte e resistência nessas regiões, porque não é só a linha, é uma região de suporte e resistência. Se você utilizar essa maneira aqui juntamente com uma confluência, mas o que é uma confluência? Quanto mais indicações de uma alta ou de uma baixa você tiver para fazer uma entrada, melhor ainda. Vou dar um exemplo aqui, ó. Essa região de suporte e resistência, se eu traçar a Fibonacci dessa mínima para essa máxima daqui, ó, para essa máxima, chegamos na região de 61.8. Então eu tenho uma confluência com a região dos big players juntamente com a 61.8% da Fibonacci. Então eu poderia aqui posicionar uma ordem, deixar o meu stop abaixo do 78 e deixar meu alvo lá no 100%, né? Olha só. 100%. Olha só isso aqui, ó. Ó, toda essa região, tá vendo? Aqui foi 1 para 8 praticamente. Claro que isso aqui demorou porque isso aqui é swing trade, né? Gráfico de 4 horas, demora mais. Mas para você ver que quanto mais confluência com as regiões de suporte e resistência você tiver, mais taxa de acerto você vai ter. Então, quanto mais confluência você tiver para entrar em uma operação, melhor ainda, tá? E como que eu vou traçar as regiões de trava, que é a segunda forma que eu traço minhas regiões de suporte e resistência. Como eu falei para vocês, regiões de travas são regiões de acumulação. Quanto mais o preço se acumula naquela região, fazendo uma lateralização, mais, ou melhor falando, melhor vai ser a sua região para utilizar como suporte e resistência. Por exemplo, aqui eu poderia traçar uma região aqui,
tá? Se o preço romper para cima, eu vou ter essa região como uma região de suporte, porque trabalhou bastante como resistência e teve um rompimento. Agora se tornou um suporte. É o que chamamos de região de trava. Vou te mostrar aqui agora, tá? E para traçar a nossa região de trava, eu costumo voltar um pouco o gráfico, como o preço está aqui à frente, ó. Então eu volto um pouco o gráfico, já identifiquei aqui uma região de trava bem interessante. Eu tenho aqui, ó, eu tenho essa região de trava, pois o preço respeitou aqui, ó. Respeitou tudo isso aqui, 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 aqui e aqui. Respeitou como resistência, depois rompeu. Para mim agora isso aqui é uma região de trava. Eu costumo traçar isso aqui como suporte e resistência. Tanto é que lá na frente, quando chegou nessa região aqui, ó, que foi essa mesma região daqui, como vocês podem ver, ele respeitou como suporte. Olha só, respeitou como suporte. Se eu tivesse que entrar só com o suporte e resistência, colocaria minha ordem de compra aqui, meu stop um pouco abaixo dessa região e pegaria esse trade aqui de 1 para 2.5 para 2.6. Claro, mais uma vez repetindo, você vai utilizar suporte e resistência como confluência em suas análises, tá? Então, ó, respeitou aqui. Se eu voltar aqui também, ó, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, respeitou aqui, ó, essa região, respeitou como pullback aqui, ó, ele rompeu como pullback. E lá na frente teve um rompimento e depois respeitou como resistência, tá vendo? Acumulou. E aqui também, ó, teve um rompimento, depois respeitou como resistência e derreteu. E depois respeitou como resistência de novo, derreteu, depois rompeu a resistência e respeitou como suporte. Então são duas maneiras de você utilizar. Vou colocar outro par de moeda aqui para não ficar só no Ethereum, tá? Vou colocar aqui, deixa eu ver, Bitcoin. Deixa eu colocar o Bitcoin. Deixa eu colocar aqui a região primeiro dos Big Players, tá? Big Player, região que termina com 00. Vou colocar aqui 95 mil. 95 mil. Eu posso traçar duas, 95, 72, são regiões que 72 mil, ó, respeitou bastante aqui, e tanto é que, além de ser uma região de big play aqui, também é uma região de trava, como vocês podem ver aqui, ó. Ele respeitou aqui, ó, respeitou de novo, e de novo, e de novo, e de novo a região, e de novo a região até o momento em que rompeu essa região. Opa, se eu fosse usar apenas suporte e resistência, esperaria um pullback dentro dessa região. Aqui chegou próximo e subiu, e aqui nesse momento chegou a romper, tá? É por isso que eu falo que utilizem confluência com as suas análises, beleza? Região do Big Player, aqui respeitou, rompeu, depois rompeu aqui e respeitou como resistência, tá vendo? Se eu tivesse que pegar uma entrada aqui, junto com suporte e resistência, seria isso aqui, ó. Seria traçar essa bandeira aqui, essa bandeira que formou aqui, olha só. Colocava aqui a minha região de venda, meu stop aqui acima, né, porque tende a vir buscar esse canal, e veio buscar, minha entrada seria aqui junto com a região dos Big Player, meu alvo seria o alvo dessa bandeira aqui, ó. Então eu uso isso como confluência em minhas análises. Ó, seria 1 para 5, tá vendo? Então eu tenho aqui várias confluências que eu posso entrar. Não é só o suporte e a resistência. É a confluência com o padrão gráfico, com a média móvel. Deixa eu ver se pegou aqui a média móvel. Não, não seria não. Mas teria confluência com o padrão gráfico. Então seria mais de uma confluência, mais de uma indicação que eu posso olhar aqui e dizer, opa, aqui eu posso entrar, porque não é só suporte e resistência. É uma região de big plays juntamente com um padrão gráfico, juntamente com uma média móvel, juntamente com uma região muito forte ali que eu estou esperando. Se você observar bem aqui, não chegou nem a romper aqui a bandeira, porque normalmente a gente espera romper, formar um engolfo, voltar, pegar o pullback, e a gente pegaria aqui uma entrada, o stop ficaria aqui ou até aqui, né? Pegaria uma entrada de 1 para 2, 1 para 1,5. Só que aqui você antecipou o movimento, pegou a entrada bem antes de acontecer, por causa do padrão gráfico e a região do Big Play, e você surfou todo o movimento aqui, ó, pegando 1 para 5. Então essa é a maneira que eu utilizo suporte e resistência, região dos Big Plays e região de travas.